Vamos para o famoso... Oi, quem está falando? Eu. Fala, fofa. Vamos ver Pitágoras? Exatamente. O que é Pitágoras? Vamos lá. Ah, mas o Teorema de Pitágoras não foi inventado pelo Pitágoras. Os babilônicos sabiam já o Teorema de Pitágoras. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que Não. o Teorema de Pitágoras era conhecido pela Plimpton 336, que é uma tablita da Babilônia. Então, os babilônios, há 4.000 anos, já conheciam o Teorema de Pitágoras. Então, a gente vai chamar de Teorema de Plimpton. Você entende que não faz muito sentido esse tipo de discussão? Isso é até um pouco de ignorância de história. Eu fiz faculdade de história também. Eu não sou formado, mas eu pesquiso em história. Entendeu? Não é por isso que eu sei história, porque a história que eu falo para vocês não é história. É história de matemática, que é uma obrigação para a pessoa ser alfabetizada saber. Mas história da matemática tem que saber, tá? Então, não faz o menor sentido você querer atribuir os conhecimentos Karl Barks. Não, dono do país da matemática não é do Karl Barks, não, Lucas. Karl Barks é... Inclusive, quer ver? Eu ganhei um questionário sobre conhecimento de quadrinhos Disney e eles deram uma revista. Nada moderna do Karl Barks. Eu tenho um monte, mas eu ganhei isso aqui respondendo um quiz sobre Karl Barks. A única mais antiga... Isso aqui não é Disney. Essa aqui é mais legal, o Mickey é antigo. Então, sobre... eu cresci lendo. Eu li praticamente as obras completas do Karl Barks. Não li todas, não. Acho que eu li a maioria. Eu tenho todas em PDF. Não entendi. E eu também leio o Dom Rosa, que dá um sentido maior para o... Eu comprei uns encadernados dele. Eu tenho tudo em PDF que eu baixei na Gibiteca. E tem o pessoal do Skill o que eu mais gosto. Também me mandou. Eu adoro o Dom Rosa também, eu estou sem tempo de ler. Vamos voltar para o Pitágoras, tá? Isso, é bom ter livro em PDF. A gente está falando Dom Rosa e Karl Barks, que são desenhistas das histórias do tio Patinhas e da turma deles, Pato Dono, de Margarida e tudo mais, tá bom? Vamos voltar para o que eu estou falando. Quando você sabe de história, você não dá para você falar ao certo que uma coisa histórica foi daquele jeito. Existem várias versões. Você acha que a gente vai saber o que aconteceu 2.500 anos atrás? A gente não sabe nem se o teorema de Pitágoras e se Pitágoras realmente existiu. A gente não sabe. Mas a ideia do teorema de Pitágoras é essa aqui. Eu tenho um triângulo retângulo. Tem que ser retângulo. E aqui eu tenho esses lados menores, que a gente chama de cateto. O catetos são os lados adjacentes ao ângulo reto. O lado oposto ao ângulo reto leva o nome de hipotenusa. Aí, por que chama cateto hipotenusa? Não sei, tá? Esse lado aqui chama hipotenusa. Os gregos sabiam que se eu desenhasse um quadrado na frente de um cateto, um quadrado na frente do outro cateto, o quadrado da hipotenusa é a soma dos dois quadrados. De fato, 9 mais 16 é 25. Daí sai a frase: a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Certo? Deu para entender essa explicação? Mas a gente vai entender simplesmente assim. Aqui, pois A, B e C, eu vou mudar um pouco, tá? Vamos para a prática para a gente entender, tá? Vamos lá para a prática. Eu tenho um lado medindo x, um lado medindo 5, um lado medindo 3. Esse triângulo é reto aqui. Como que eu descubro a medida do x? Certo? Como eu uso a medida do x? Eu vou fazer o seguinte. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A hipotenusa é o que está na frente do ângulo reto. O oposto do ângulo reto. Então, só resolver essa equaçãozinha aqui do primeiro grau, só vai me interessar o valor positivo, x igual a 4.
Deu para entender o teorema de Pitágoras? Entenderam? X é igual a 4? Esse é um triângulo bem famoso, 3, 4, 5. Vamos fazer agora esse aqui. X ao quadrado mais 6 ao quadrado igual a 10 ao quadrado. Nota que eu não expliquei o porquê desse teorema para vocês, tá? O porquê não vai ser difícil explicar. Esse teorema aqui está no Guinness, o livro dos recordes, como o teorema mais vezes demonstrado na história da humanidade. A Alexia Milena, falou assim, nossa, o Otávio é cultura. Não, faz parte do conhecimento matemático, entender algumas coisas. Não é, viu, Milena? Não é conhecimento histórico, é conhecimento de matemática. Então, 6 ao quadrado, 36. 10 ao quadrado, 100. Que número eu somo com 36 e dá 100? 100 menos 36. 64. Que número ao quadrado é 64? 8. Aqui eu não preciso pôr o negativo, porque tem como essa medida ser negativa? Não. Não, então eu ignoro o valor negativo, coloco só o positivo. Tá? Igual você vai calcular o tempo. Tá fazendo quando dá para calcular o tempo? O tempo é 2 minutos ou menos 2 minutos. Não tem jeito de você voltar no tempo. A menos que você pegue o DeLorean e tente voltar no tempo. Back to the future. Deu para entender? Mas tem que ter um trilho de trem, professor. Hã? Mas tem que ir pro trilho de trem. É verdade. Faz tempo que eu não assisto, então não lembro. Vamos fazer esse aqui, ó. Então, x ao quadrado mais 24 ao quadrado é igual a 30 ao quadrado. X ao quadrado mais 576 igual a 900. Vocês viram que eu sei 576 de cor? Então, x ao quadrado é igual a 900 menos 576, que é 400, é? E 24? Não. 324. Isso, Rita, muito obrigado. Então, x é igual a 18. Rita, você é um achado. Se você for medalhista de ouro no BMAP, vai me dar muito orgulho, tá? Ok? Eu espero que isso aconteça. Eu também. Isso vai ser muito importante para nós. Porque aí vai entrar um cara e vai falar, tem um professor aí que tem um canal, ele é muito melhor que você. Tem gente que não tem muita noção, certo? Outra coisa que vocês talvez não percebam é que eu preparo pouco as minhas aulas. Elas não são aulas elaboradas. Não tem nem tempo de dar tanta aula e elaborar tanto. Deu para entender tudo que eu fiz até agora? Vamos pular uns para fazer uns mais complicados. E agora, raiz de 29, o que eu faço? O que eu faço? E agora, o que eu faço para resolver? Primeiro você resolve a raiz? Não, a 29 não tem raiz exata. Eleva ao quadrado. Eleva ao quadrado. X ao quadrado mais 5 ao quadrado é raiz de 29 ao quadrado. 29. Obviamente. Quer dizer que é igual a 29. É 29. Sim. Né? Raiz de 29 ao quadrado. Aí x ao quadrado é igual a 4, x 4. é mais ou menos 2. X é 2. No caso só 2, porque x é positivo. Só 2. Tá? 29 é primo, mas tem número que não é primo e não tem raiz, né? Olha esse. 9, 9 e D. Cadê o triângulo aqui? Tem triângulo? Professor, 9 ao quadrado mais 9 ao quadrado é igual a hipotenusa, que é igual a D. Isso, hipotenusa é igual a D. Aqui tem um problema também de continuidade. É a mesma coisa que a gente apresentar o governador sem apresentar a Michone, tá? A gente não poderia ter feito isso desse jeito aqui, tá? Então, teria que ter colocado outro exemplo, porque aqui é a hipotenusa que eu não sei. Agora a gente tem um problema. Temos um problema. 162 não tem raiz quadrada. O que eu faço? Coloca só a raiz de 162. Vamos fatorar para ver. Fatora. Vai dar uma raiz quebrada, né? Igual os 8, 12, 18, né? Não tenho tempo de explicar o porquê, mas deixa eu explicar o que eu faço. Vou explicar o porquê depois. 3 vezes 3 não é 9? Sim. E também 3 vezes 3 não é 9? Sim. Então, se eu tirar a raiz de 9 dá 3,
vezes 3, sobrou só o 2. Então, raiz de 162 é igual 3 vezes 3, 9 raiz de 2. Tá? Então, a diagonal é igual a 9 raiz de 2. Tá? Eu teria que melhorar a ordem desse exercício aqui. Mayara, põe isso no grupo de erros e coloca assim, melhorar a ordem. Mayara. Maraia. E agora? Outro grupo de erros, Mayara. Lado do retângulo. Isso aqui não é quadrado? Então vamos lá. Como é que eu acho essa medida x aqui? X ao quadrado mais raiz de 11 ao quadrado igual a 6 ao quadrado. De acordo? Entenderam o teorema de Pitágoras? Entendemos. Sim. Vai estar lá na plataforma, Lucas. Só pegar lá. x2 mais... E aqui tem os vídeos. Igual a 36. Então, x2 é igual a 36 menos 11, 25. Sim. X é igual a 5. Easy. Certo? Certo. Olha que legal essa questão. Eu quero calcular a área desse Breguenite aqui. O que eu faço? Eu preciso para calcular a área do trapézio, eu preciso pegar a base maior, somar com a base menor, multiplicar pela altura, que eu não tenho, e dividir por 2. Mas você notou que eu não tenho altura? Não tem altura, certo? Aqui eu teria que falar que esse trapézio é isósceles, tá? Põe no grupo de erro também, Mayara. Isso aqui eu não estou falando que esse trapézio é isósceles. Eu teria que falar que esse trapézio é isósceles. Tá? Certo? Não, veja. As bases é 12 e 32. Vamos colocar ali na fórmula. Base maior 22, 22. Base menor 12. Só que eu não sei a altura. Como é que eu calculo a altura para achar a área da figura? O trapézio é isósceles, professor? É isósceles. Não está escrito, teria que estar. Se o trapézio é isósceles, esse pedacinho é igual a esse. Quanto que mede esse pedacinho e esse? 5, cada um. 5 cada um. Então, primeira coisa, antes de achar a área, eu tenho que achar o H. Eu não posso tacar 10 ali. Tem gente que taca 10 ali e se ferra. H ao quadrado mais 5 ao quadrado igual a 10 ao quadrado. H ao quadrado mais 25 igual a 100. H ao quadrado é 75. Bom, vamos fatorar o 75. Não, por 3, né? Quando eu tenho duplinho aqui, eu tiro elas para fora. Então, H é 5, raiz de 3. Agora sim eu posso achar minha área em paz. Tá? Então, 22 mais 12, 34. Dividido por 2, 17. Vezes 5, 85. Raiz de 3 centímetros quadrados. Tá certo? Ok? Os números não ajudaram, né? A raiz complica um pouco, mas Professor, a aí ideia... dava para calcular também, dividindo em triângulos, né? De todo jeito, você teria que fazer o teorema de Pitágoras, né? E Porque... observei, né, que na OBMAP, nas provas da segunda fase, eles geralmente usam a fórmula do trapézio mesmo. Dá para dividir em triângulo. Toda vez que você tiver a fórmula do trapézio, você consegue dividir em triângulo se você tiver as medidas. No caso do triângulo isósceles, se eu quiser calcular, por exemplo, aqui é 5 vezes 5, aqui dá 25 raiz de 3 sobre 2. Aqui também 25 raiz de 3 sobre 2. E aqui daria 12 vezes raiz de 2, raiz de 3. Então, 60 raiz de 3. Seria bem mais complicado, certo? Mas também daria, tá? Você teria que somar 60 raiz de 3 com 2 vezes 23 raiz de 3. Daria, só que seria bem mais complicado. Qual é esse aqui? Ó. Como é que eu acho a área do retângulo? Não é base vezes altura? Só que eu não tenho a medida da base. Então vamos pôr a base aqui como x.
x ao quadrado mais 12 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado. X ao quadrado mais 144 é igual a 225. X ao quadrado é igual a 81. X é 9. Agora eu posso achar a área. 12 vezes 9 é 108. Certo? Não, 108, né? É que não divide por 2, né? É do retângulo. Se fosse do triângulo, seria isso mesmo. Deu para entender isso aqui? Não vou fazer esses aqui mais avançadinhos, não, tá? Essa questão é legal. Ó. Esse cara aqui é o Pogba. Certo? Eu quero saber se o DAB do Pogba é perfeito. Para o DAB do Pogba ser perfeito, o que tem que acontecer? Tem que esses triângulos ser retângulo. Como é que eu verifico se esse triângulo é retângulo? Como que eu verifico se esse triângulo é retângulo? Ângulo. Fazendo o teorema de Pitágoras. Pitágoras, é. Será que 90 ao quadrado é 72 ao quadrado mais 54 ao quadrado? 90 ao quadrado é 8.100. 72 ao quadrado eu vou usar aqui, na calculadora. Essa questão é muito legal. Foi elaborada por uma professora que publicou isso aqui no Twitter. Aí ficou famoso. Uma professora de escola comum lá da França, chamada Claire. Que não é a Claire do Ocem, tá? Aquela não existe. 5.184 e 54 ao quadrado, 2.916. Essa soma aqui deu. Então, esse DAB aqui, desse lado aqui, tá certo. Ok? Vamos fazer aqui agora. Será que 18 ao quadrado mais 37 ao quadrado é igual a 42 ao quadrado? Será? Por que eu sei que não? Sem fazer a conta, eu sei que não. Quem sabe me falar por quê? Sem fazer a conta. Quem sabe me falar por que não dá, essa soma não dá certo? Por que eu posso garantir que é diferente? Paridade. Exatamente, fofa. De maneira inteligente. Por paridade. Como é que um quadrado de um par mais um quadrado de um ímpar vai dar um quadrado de um... Hã? Vai dar um quadrado de um par. Peraí que eu... 1693. Deu diferente. Tá? Olha a questão. Cristiano Ronaldo está com ciúmes do DAB de Paul Pogba e tenta demonstrar que não é perfeito. Segundo a Declaração Universal dos Direitos do DAB, o DAB só é perfeito se os triângulos representados na figura forem retângulos. Não é porque esse braço aqui, que é o braço direito, não, pois o braço direito, pois só o braço esquerdo responde. Certo? Deu pra entender? Legal pra caramba, né? Cristiano Ronaldo chato pra caramba. Olha aqui, olha esse exercício. As folhas tantas de um livro matemático, um quociente, apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a do ápice à base. Uma figura ímpar. Olhos romboides, boca trapezoide, corpo retangular, seios esferoides. Fez de sua vida uma vida paralela dela, até que se encontraram no infinito. Quem és tu? Indagou ele em ânsia radical. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Por que está errado aqui? É claro que tem uma licença poética, né, no Milor Fernandes. Porque tinha que ser o quadrado da hipotenusa, não... Exatamente. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de quadrado da hipotenusa. Certo? Esse poema é muito legal.
É o poema, ele é maior, tá? Chama Poesia Matemática, do Milor Fernandes. É muito legal, porque é o seguinte, essa história conta mais ou menos assim. Um cara apaixonou por uma mulher, certo? E aí eles casaram, se amaram loucamente e não sei o quê. E aí entrou um Ricardão, que era o máximo divisor comum, certo? E aí levou ela para o mau caminho e acabou o casamento. O máximo divisor comum é o mais complicado. Olha essa piadinha aqui. Pode ter razão, Pitágoras, mas todos vão rir se chamar isso de hipotenusa. Olha aí a piadinha. Não! Tem um fato histórico que prova que essa charge é fake news. O Pitágoras nunca desenhou um triângulo no chão e não tinha o nariz grande desse jeito. É o Sassafraz que fez isso. Injúria, fake news. Entendeu? Eu estou sendo irônico. Para quem não viu, assista as aulas anteriores. Certo? Vamos lá. Como é que eu acho X aqui? Você sabia que uma das melhores piadas que eu vi é a pessoa chegou pro outro e falou: Você sabia que o fulano é fake? Ué, como é que ele pode ser fake? Não, olha o perfil dele é fake. Não, não é fake, não. Eu conheço ele. Aí falou: Não, é fake dói. É fake dói. Aqui em Minas faz sentido essa piada. Não sei se aí no Nordeste vai. Falaram que a menina era fake. Eu falei, não é fake, eu conheço. Não, é fake, fake dói. Certo? Ó, vamos lá. Bom, a soma ao quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados catetos. Certo? Então, 21 ao quadrado, 441. 28 ao quadrado, quanto que é? 728? 28 ao quadrado, 784. Certo? Então, x ao quadrado é igual a 784 mais 441, 1225. Então, x é igual a 35. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Vocês notaram que aqui eu tenho 3 valores inteiros do cateto da hipotenusa? 21, 28 e 35? Vamos colocar os 2 primeiros valores, os catetos. E o último valor, a hipotenusa. Quando esses valores são inteiros, eu chamo isso aqui de terna pitagórica. Tá certo? Tá certo? Qual que é a menor terna pitagórica? 3, 4, 5. 3 ao quadrado. Eu estou dando aula. O que é? Estou dando aula, pessoal. O quê? Agora não sei, meu amor. Meus sobrinhos vieram bater porque querem bala. Eu acho que eu nem tenho mais bala. Isso aqui é igual. Certo? Agora, uma curiosidade para vocês. Se eu multiplicar isso aqui por qualquer número, fala um número de 1 a 10 aí. 1 a 10. 6. 3 vezes 6, 18. 24 e 30. Isso aqui também é uma terna pitagórica. Tá certo? Deu para entender isso? Vou multiplicar por 5. Não. Certo? Deu para entender? Tá. Então vamos continuar aqui. Raiz de 10 e 2. E x. X ao quadrado é igual a raiz de 10 ao quadrado mais raiz de 10 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 10 mais 10. X ao quadrado é 20. Vamos fatorar. Eu ainda não expliquei fatoração, né? Então eu estou pulando etapa, mas tudo bem. 2 raiz de 5. Tá dando para entender?
que eu estou fazendo? Tá. Vamos olhar aqui. Mesma coisa, só que x ao quadrado mais 24 ao quadrado, a hipotenusa é o 25, é igual a 25 ao quadrado. X ao quadrado mais 576 é igual a 625. O x ao quadrado é 49, x é 7. Mais uma terna pitagórica, olha. 7, 24, 25. Tá certo? Deu para entender o que é uma terna pitagórica? Ela vai ser muito útil daqui a pouco. Ó, 5x e 11. Então, vamos lá. X ao quadrado mais 5 ao quadrado é igual a 11 ao quadrado. Esse é o famoso teorema de Pitágoras, tá? A gente não explicou por que isso aqui funciona, mas 121 menos 25 é quanto? É 100 menos 4, 96. Bom, para tirar a raiz de 96, eu vou fatorar. Então, isso aqui vai dar 4 raiz de 6. Tá certo? Ok? Certinho? Certinho. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Bom, olha aqui. Raiz de 7, x e x mais 1. Como é que eu faço isso? É só colocar x mais 1, tudo elevado ao quadrado, igual a raiz de 7 ao quadrado mais x ao quadrado. Isso é uma equação, não é? Uhum. Então vai dar x2 mais 2x. Olha, Otávio, mas não é aula do teorema de Pitágoras? Por que você está fazendo produto notável? Porque a matemática é toda interligada. Entenderam o que eu fiz ali? Produto notável? Entenderam o que eu fiz? Produto notável. Vou cortar. Espadachim. Espadachina. É da China. Corto, corto. Então, isso aqui vai ser 2x, que é igual a 7 menos 1. 2x é igual a 6. X é igual a 3. Certo? Deu para entender? Equação. Mas não era aula do teorema de Pitágoras? Vai aparecer muito isso. Vai aparecer uns que você vai ter que fazer o delta também. Fórmula de Bhaskara. Repetido ali. Repetido. Tanto repetido. Esse aqui é interessante, tá? Olha só. Esse trapézio é isósceles, tá? Aqui mede 16, aqui mede 5, aqui mede 5, então é isósceles. Se aqui mede 10, quanto que mede daqui até aqui? Note que daqui até aqui é o mesmo tamanho. 3. Que mede? 3. Agora, olha só. Olha esse triângulo retângulo que eu vou fazer de azul. Um lado mede 3, o outro mede 5. Quanto que mede o U? Pitágoras, né? Não precisa nem fazer Pitágoras. É Pitágoras. Mas eu não sei que tem uma terna pitagórica 3, 4, 5. Verdade. Então, quanto que vale o U? 4. Beleza. Entenderam? Se eu sei a terna pitagórica, eu não preciso fazer a conta. Pela terna... eu posso? Vamos lá. U ao quadrado mais 3 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. U ao quadrado mais 9 igual a 25. U ao quadrado igual a 16. U igual a 4. Então, a área é igual a base maior mais base menor vezes a altura, 4, sobre 2. Não, é só achar o U, né? Não é para achar a área. Mas vamos achar 13 vezes 4 é 52. Não era para achar a área, tá? Ok? Ok. Eu lembrei disso daqui. O que está escrito aqui?
Quem sabe tá escrito aí? O que tá escrito que eu escrevi aí? É uma frase que os pais falam para os filhos. Alguém sabe o que tá escrito aí? Que? Ué. Isso aqui é um B, tá? Tá horrível. Deixa eu desenhar melhor. Não entendi, foi nada. Parece que tá escrito burro. Olha aí. Em cima. Vamos lá. Vamos aprender. Lição para as crianças. Os pequenos obedecem os grandes. Ah, não. Os pequenos obedecem os grandes. Você não conheciam isso? Eu verei. Os pequenos obedecem os grandes. Uai. Eu vou gerar de tanto rir. Você não conhecia, Bruno? Eu sempre faço isso. Os pequenos obedecem os grandes. É a senha da aula. Depois dessa, sai todo mundo embora. Vou começar a falar a palavra-chave para vocês falarem lá no YouTube. A palavra-chave dessa aula é: os pequenos obedecem os grandes. Tá? Palavra-chave da aula de hoje. Eu falava a palavra-chave em algumas aulas. Tem aula que tem easter egg, sabia? Que tem umas aulas com easter egg. Depois, quando ia todo mundo embora, eu falava alguma coisa e punha no fim. Um easter egg da aula. Olha, quem assistir essa aula até o fim, fala tal coisa. Até hoje nunca falaram. Tá? Que triste, né? Sabe aquela musiquinha? Ó, vamos lá. Acha o valor de x e y. Aqui só tem x nesse item. Então vamos lá. X ao quadrado mais 5 ao quadrado é igual a 13 ao quadrado. Então, x ao quadrado mais 25 é igual a 144. Não, 169. Agora que é 144, que é 169 menos 25. O número que é ao quadrado de 160 é 12. Vocês entenderam o tal do teorema de Pitágoras? Sim. Só vou contar um negócio para vocês. Eu não expliquei o porquê do teorema de Pitágoras. Ontem eu não tinha entendido, mas hoje eu entendi. Eu não expliquei o porquê do teorema de Pitágoras. Mas o porquê... Só que ontem não foi teorema de Pitágoras, ontem foi triângulos. Então, eu não expliquei o porquê do teorema de Pitágoras. Para explicar o porquê, a gente tem que aprender um negócio chamado semelhança de triângulo. E depois relações métricas no triângulo retângulo. Isso é tradicionalmente ensinado assim. Tem pedagogo que fala que você primeiro ensina o teorema de Pitágoras para depois aprofundar nisso, porque teorema de Pitágoras é uma coisa rica e importante. A aula rica, sim, de conteúdo. A UBMEP recomenda ensinar o teorema de Pitágoras no 7º ano. Ninguém obedece, mas a UBMEP recomenda no 7º ano. Então, o que eu estou fazendo? Estou ensinando agora. Depois a gente vai voltar no teorema de Pitágoras, tá? A gente vai voltar no teorema de Pitágoras com uma abordagem mais técnica. Agora eu não fiz uma abordagem técnica. Eu estou fazendo uma abordagem mais teórica. Se você procurar lá no YouTube, você vai achar milhares de demonstrações do teorema de Pitágoras. Você vai achar muita curiosidade do teorema de Pitágoras. E o teorema de Pitágoras, não é um tipo de passarinho. Não, eles geralmente ensinam no 9º mesmo, Rita, teorema de Pitágoras. O que eu quero pedir para vocês é que façam a Olimpimate, tá? Façam o Olimpimate. Se está com preguiça de cadastrar na plataforma, vem aqui, Olimpimate, terceira oportunidade, vai no teu nível, baixa a prova, faz ela na calma de sua casa e clica aqui, ó. Faça nesse link a prova do Google Forms, tá? Mas não deixa de fazer, não custa, tá? Eu pedi para fazer com 3 questões, alguns aí não fizeram. Essa aqui tem mais questões. Para você fazer, você vai ter que preencher esses dados e clicar. Tem que ser um e-mail válido e clicar no seu nível e ir para frente. Mas, antes de fazer isso, vocês podem pegar esse PDF e fazer no conforto de sua casa essas questões. Essas questões são super fofinhas.
muito bem elaboradas. Eu passei horas elaborando elas. Não, acho que até dia 30, né? 30/10. Eu elaborei horas essa questão. Então, essas questões, elas têm tudo do mais moderno da matemática. Por exemplo, olha as transformações aqui, ó. Considere uma transformação geométrica. Tem assuntos que você não vê na escola. Então, é a tua chance de aprender. Olha aqui, vocês já viram o filme de 1, 2, 3 de Oliveira 4, Poeira e Mal Alto Mar, Forfé nas Artura, entendeu? Forfé nas Artura. Fotocópia Xerox da Silva, Armando Cruz de Madeira. Então, essas questões... Não, essa dominó é diferente. Essas questões são todas inéditas. Eu que elaborei. Essas questões não são copiadas de ninguém. Você não acha no Braille, você não acha em lugar nenhum. Foi eu, Otávio, que fiz. Então, essas são questões inéditas. Inclusive, olha o nome dessa questão, Rita. As aves cacalejadoras de Lippe. Olha aí, ó. As aves cacalejadoras de Lippe. Vocês conhecem o Lippe? E aí está falando que o Lippe tem aves amarelas, bravas e cacalejadoras. E aí tem o exercício aqui. Então, é inspirado em vocês. Eu ainda não coloquei nenhuma que Paula tem 89 gatos, tá? Mas aí tem aqui, ó. Tem bastante questão de coisas modernas de matemática. Pode pesquisar para fazer, tá? Você pode usar aplicativos e pode pesquisar. Só não pode discutir com colegas questões e nem pode perguntar para professores. Mas entre você e os seus e a internet, vocês podem pesquisar, tá? Então, a questão é bem interessante, é uma prova muito bem feita, tá? E é bem legal, tem questões fáceis, eu que elaborei, tá? Tem até hoje pessoas que perguntam. Eu tenho que colocar uma questão falando de tanker. Fulano é tanker, tá? Tem Vitória na São Silvestre, construção de uma represa, área sombreada. Olha os ângulos aqui, parecido com a aula de ontem. Então, é uma prova muito boa mesmo, tá? Essa aqui é do 9º ano, do 8º e 9º, mas tem também das outras séries. Então, é bem interessante se vocês puderem fazer, tá? Isso é valorizar o Podemos, tá? Então, é isso aí. Eu gasto muito tempo fazendo, as questões são... Claro que tem, né, Mariana? Tá aqui, tem desde o 3º ano, é o Limpimate. A gente vai... Eu vou agora, daqui a pouquinho, vou dar uma aula, que foi o seguinte, o pessoal do... Pode falar, Lucas. 9º ano é nível gama, né? Isso. O pessoal da Olimpíada de Matemática do Distrito Federal mandou para todos os inscritos o anúncio da aula que eu vou dar agora, tá? Eu estou muito nervoso, tá? Porque eu vou dar aula para gente desconhecida. Em geral, eu fico nervoso porque não vai ninguém na aula. Agora, imagine e todo mundo na aula. Imagina entrar umas 200, 100 pessoas na sua aula. O MPD, Mayara? O que é isso, o MPD? Olimpíada dos Matemáticos. Não, eu sei o que é o MPD. Mas por que seria hoje à noite o MPD? Não tem nada. Tem alguma aula que o Davi Lopes vai dar hoje? Mas é a aula dele, porque o MPD não é hoje, não. Ainda está escrito, ainda tem inscrição. Não, a Olimpíada dele não é hoje, não. Só se ele for dar uma aula hoje. Não. Pessoal, vocês não acompanham o calendário nosso lá do Podemos? Certo? O que é o OMVC? Olimpíada de Matemática Vale do Curu. O que é isso? É uma Olimpíada aí que é tipo um regional daqui. Mas por que ninguém nunca me falou nada disso? É porque eu tenho uma página de Olimpíada Regional e você nem me falou? Eu acho que ela tem lá nas Olimpíadas que a OBM apoia lá. Numa lista aí. Sim, não, Olimpíada
Tem muitos, mas eu tô achando estranho porque eu não sabia dessa Olimpíada Regional. E eu tenho uma página só de Olimpíadas Regionais. Se o professor quiser, eu coloco aqui. Não, depois você me manda no WhatsApp, Tá porque... bom. Pessoal, e vocês estão convidados para vir na aula do Distrito Federal agora, tá? Me faz companhia para eu não ficar nervoso, tá? Eu tô tenso. E eu vou... Olimpíada do DF, mas vocês podem participar da aula, tá? Professor, Oi. o senhor enviou o link dessa aula? Não entendi nada, parece que você tá rouco. Eu tava de fone, professor, agora eu tô sem fone. Aham. O senhor já enviou no grupo o link dessa Olimpíada do Distrito Federal? Olimpíada não, desculpa. Não enviei Da aula. anteontem, eu acho. Paula, você pode mandar? Paula, qualquer um aí. Você pode mandar a aula de agora, o link? É aquele link das aulas livres, tá? É o link da aula livre. Aquele tradicionalzão que tinha uns alunos que já sabia até de cor. Alguém pode postar aí no chat o link? Segunda fase do BMEP deve começar semana que vem ou na outra, Renan. Estou esperando... Nossa, se fosse a Paula, não dava mais. Que era 89. Pois é. Fala se alguém pode colocar a coisa aí. Não, Mayara. O link da outra aula. A Paula pôs o código aí, tá? Aí vocês copiam esse código aí e entra. Tô indo lá, galera. Quero agradecer a presença de todos e convidá-los para vir na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal,